Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Hoje o meu convidado é o psiquiatra Vítor Cotovio, diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Casa de Saúde do Telhal e membro do Conselho Nacional de Saúde Mental. Vamos conversar sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos portugueses e perceber o que é a fadiga pandémica, até que ponto este tema de tão esmagador nas nossas vidas e nas notícias acaba por provocar reações de cansaço, de medo ou de indiferença. Vamos também perguntar se depois da Covid vamos ter uma pandemia de doenças mentais. Este é o ponto de partida para a entrevista desta noite. Dr. Vítor Cotovio, muito obrigado por vir à grande entrevista e à RTP. Até que ponto é que a pandemia se tornou um tópico relevante nas suas consultas e na vida dos seus pacientes? Tornou de facto, ou seja, progressivamente o que foi acontecendo é que, independentemente das patologias de base que as pessoas pudessem ter, o denominador comum começou a ser muito o medo e a ansiedade que contaminava, às vezes, as próprias patologias que já tinham, ou então apareciam pela primeira vez, ou aparecem pela primeira vez, condicionados por estas duplas variáveis. O medo e a ansiedade, que são coisas parecem iguais, mas são diferentes. E a pandemia e qualquer situação de crise ou de emergência mobilizam no ser humano estas duas respostas, que depois se traduzem naquilo que eu vou chamando a angústia existencial pandémica. Eu fui começando a sentir que há nas pessoas esta angústia existencial pandémica que depois tem várias roupagens. Ou porque as pessoas ficam mais obsessivas, algumas já eram, com os rituais de limpeza, ver se está tudo desinfetado, se não está, e podem extrapolar, e as patologias obsessivas de base ficam mais exponenciadas, acentuam-se os traços obsessivos, ou porque ficam com ataques de pânico. Eu hoje via uma jovem no consultório pela primeira vez. Curiosamente, ela, no primeiro confinamento, tinha ataques de pânico porque tinha medo de ter que sair. Neste segundo confinamento... E poder apanhar o vírus. Isso mesmo, que é aquilo que eu chamo de infecto-ansiedade. O medo de infectar ou ser infectado. Mas no segundo confinamento, estava a ter novamente uma ativação de ataques de pânico. Agora, ao contrário, que é muito curioso, porque estava, pela pressão em casa... Então estava a ficar asfixiada e queria sair porque tinha falta da presença dos outros. Ou seja, no primeiro confinamento, ataques de pânico com sensação iminente de morte, com taquicardia, com suores, porque tinha medo de sair. Neste segundo confinamento, o mesmo tipo de sintoma, mas com uma razão diferente. Ou seja, ela queria era sair porque a pressão e o grau de conflito em casa e a falta da presença, ela até dizia, nem é falar com os outros, é circular, porque tinha 18 anos, circular na escola. A simples presença, a simples vivência real das pessoas faz-me falta, dizia ela. Isso é muito interessante. É de facto interessante até pela diferença. Exatamente. E repare, o que é que, quando eu digo que o medo é diferente da ansiedade, é porque, no fundo, o medo é uma resposta emocional e fisiológica a uma ameaça, que é real, ou que então eu percepciono enquanto tal, mas que é iminente. Portanto, eu tenho medo de ser infectado. E depois, com uma crise, isto é uma crise sanitária, mas projetada no futuro e no presente, também ela é económica. O que é que acontece? As pessoas começam a ser dominadas por uma ansiedade que é aquela percepção de ameaça futura. O medo de perder o emprego, por exemplo. Não é? Isso mesmo, se vou ter o mesmo tipo de vida, se vou conseguir sustentar os meus, se não vou conseguir. E toda esta interseção entre o medo e a ansiedade, para além das patologias de base que as pessoas possam ter, porque depois em cima disto as roupagens podem ser diferentes. A pessoa pode deprimir, porque pode não se projetar no futuro com segurança, a pessoa pode ficar mais fóbica, mais hipocondríaca, mais paranoica, mais desconfiado. Isso vai ser muito curioso no futuro. Como é que as pessoas, quando nós estivermos mais aliviados da situação, vão se relacionar, isso não é? mesmo, como é que as pessoas vão sentir segurança ou não para poder aproximar-se do outro? Podemos ter aqui uma sociedade mais marcada por registros paranoides. Há muitas variáveis interessantíssimas que, a nível da saúde mental, e eu digo isto, que é não pensar neste momento, se quiser resgatar um país, seja o nosso ou outro, se não pensar na saúde mental das pessoas, então está a cometer um erro estratégico enorme. Porque não é possível pensar no resgate de um país, na projeção no futuro, sem salvaguardar, na medida do possível, a saúde mental das pessoas. A questão do medo e da ansiedade, que, como explicou, são questões diferentes. E numa situação inicial, o medo é uma coisa positiva. O medo obriga a proteger-nos do risco, não é? Impede-nos de cometer atos sem dúvida, Vítor, de loucura. Quando é que o medo passa a ser um problema? É assim, o medo e continua a ser importante. Eu costumo dizer
que torna-nos mais cautelosos. Não, sem dúvida. E o ser humano sobreviveu ao longo de centenas e milhares de anos tendo o seu radar do medo pronto para responder, ativado. E eu posso explicar isto, porque repara uma coisa, mesmo agora, eu costumo dizer que, mas isso também por temperamento, eu acho que é importante nós termos aquilo que eu chamo, no momento atual, uma esperança realista de que as coisas se resolvem, sem dúvida, um otimismo lúcido e um medo sensato. Não é? Porque o medo... Encontrar essas dimensões certas, essa que é a questão. É como tudo na vida. Ou seja, eu sou muito defensor do caminho do meio. Ou seja, é como tudo na vida. Como é que nós conseguimos ter atitudes prudentes e sensatas em relação às coisas? Até na forma como passamos a informação. Como não ficamos com aquela coisa que é a obesidade informativa de números, mas frios e que não têm rosto. Mas perguntava-me do medo. Claro que sim. Porque o nosso cérebro é constituído por 3 partes, se quisermos. A parte mais primitiva, que é a que está em cima da coluna, que é aquela que vai controlando o bater do coração e a respiração. A parte do meio, que é o sistema límbico, e a parte de cima, que é o nosso córtex pré-frontal, o cérebro executivo, o que avalia os riscos, o que pondera as soluções. Por isso é que nos adolescentes ele não está completamente desenvolvido e naturalmente podem cometer mais riscos, não é só pelas hormonas. O nosso sistema límbico, cerebral, de células cinzentas. Também. O nosso sistema límbico, que é o do meio, é o nosso sistema, é a parte emocional do nosso cérebro. E é onde está, numa zona que é a amígdala, o sensor dos medos, onde está o radar. E que, perante um sentimento de ameaça, é ativado para quê? Para nós termos reações ou de ataque, ou de fuga, ou paralisamos. Falta a quarta, que é a mais importante, que é aprendermos, lá está, a autorregularmos. A gerir isso tudo. Exatamente, que é a capacidade de nos autorregularmos. Como é que aprendemos a autorregular? Por isso é que há técnicas que ajudam, como as meditações e tudo mais, porque é como se o cérebro executivo tivesse a capacidade de mandar mais no cérebro límbico, porque se não manda, o cérebro límbico emite sinais, fica desenfreado, e o medo pode ser um medo catastrófico. E o medo catastrófico pode fazer com que as pessoas cometam as neiras com mais facilidade, corram mais riscos, ou fiquem paralisadas e fiquem fechadas num quarto sem sair dali, ou então façam fugas para a frente de uma forma desadequada. E, portanto, o medo é claramente um sistema e é uma emoção que está ao serviço da nossa sobrevivência. Pronto, quando passamos esse ponto e o medo deixa de estar ao serviço da sobrevivência, torna-se paralisante e torna-se problemático, não é? Sim, exatamente. Torna-se um problema. Sim. Mas ainda em relação à primeira resposta que me deu sobre como as pessoas foram reagindo, nomeadamente nas suas consultas a esta questão da pandemia, a angústia e a ansiedade, viu que isso aconteceu em pessoas que já tinham alguns problemas prévios, ou encontra também pessoas normais no sentido que normal é uma palavra muito tricky, muito armadilhada nesta conversa, não é? Mas pessoas que tenham um comportamento habitual, sem manifestação de problemas, e que a pandemia veio dar origem a duas coisas. As duas coisas. Se nós tivermos muitos reféns do politicamente correto, andamos à cata das palavras. Temos um polícia interno. Mas sim, e quando estamos na televisão, ainda mais. Aconteceu as 3 coisas, se quiser, uma terceira, que é pessoas que não tinham nada e que apareceram dominadas, condicionadas por este medo e por esta ansiedade e com tradução em sintomas, ou porque estavam mais deprimidas, ou porque estavam muito ansiosas, com uma ansiedade incapacitante que as leva a desconcentrar-se, em vez de estar focadas não conseguem, porque a cabeça é assaltada por pensamentos intrusivos acerca do sentimento de ameaça. E que dominam tudo. E que podem dominar em algumas pessoas. É evidente que as pessoas são todas diferentes umas das outras. Sim. E há pessoas mais resilientes, e há pessoas que têm experiências de vida em que já passaram por experiências traumatizantes e, eventualmente, umas estão mais preparadas que outras. Mas é facto que pode haver, em algumas pessoas, este invadir da sua mente. Porquê? Porque o que está em causa é o instinto de sobrevivência, o que está em causa é morrer ou viver. E o nosso medo fundamental é o medo de perder o controle e o medo de morrer. Repare que a pandemia, mas respondendo ainda à sua pergunta, nos 3 casos, há pessoas que eu não via há 10, 15 anos que estavam bem e que retomaram a minha consulta. Várias vezes. Outras pessoas vêm pela primeira vez e outras pessoas vêm com os seus sintomas agravados. Por exemplo, as pessoas com perturbações obsessivo-compulsivas, a pandemia agrava muito. As pessoas com registros paranoides, por temperamento mais desconfiadas, a pandemia agrava muito. As pessoas mais hipocondríacas a achar que este sinal o que é que quer dizer? Será que agora esta febre já quer dizer que eu estou infectado? Agrava muito. Por isso é que a saúde mental é transversal a todas as políticas de saúde.
tem que ser transversal a todas as políticas de saúde. Por isso é que é tão irónico e tão triste que não seja tão considerada, não é? Que seja E por isso é que muitas vezes é o parente mas... pobre quando... Aliás, Sim. uma frase que se diz frequentemente, os médicos alertam frequentemente que ficaram imensos rastreios para fazer de imensas doenças, muitas consultas, mas raramente se fala sobre a saúde mental. Esse tema não é muito O que é irreal, não é? Vítor Gonçalves, o que é irreal, porque nós sabemos, repare, os nossos números em Portugal nós temos mais de uma pessoa em 5 pode ter uma perturbação mental em Portugal. Uma pessoa em 5 em é um 5, número uma perturbação mental. Vamos a definir qual é. Repare, somos o segundo país da Europa com maior prevalência, já éramos, de doença mental a seguir à Irlanda do Norte. E, portanto, a doença mental, isto é muito interessante... Em 10 milhões são 2 milhões, sim, não é? Sim, repara, é um paradoxo. A doença mental, naquilo que é um conceito que se chama que é a carga global das doenças, que é um indicador de saúde que mede aquilo que é a incapacidade, os anos de vida perdidos por incapacidade ou por morte prematura. As doenças mentais ocupam o segundo lugar a seguir às doenças cardio e cerebrovasculares. É dito que em 2030 a depressão vai ocupar o primeiro lugar naquilo que representa a carga global da doença, este conceito. E, portanto, é estranho, é um paradoxo. E é um paradoxo muitas vezes porque os próprios pacientes e as famílias às vezes são um pouco reivindicativos em relação, na área da doença mental, em Portugal ainda são um pouco reivindicativos, enquanto outras áreas são mais reivindicativas. Mas repara uma coisa, quando eu falava da angústia existencial pandémica e porque é que as pessoas chegam, o que é que está em causa, eu costumo explicar isso dizendo que, no fundo, a pandemia ameaça uma coisa que é aquilo que eu chamo a mão existencial estruturante. Por isso é que eu digo que é a angústia existencial pandémica. A mão existencial estruturante significa que um dos dedos é a minha subsistência. Se eu sobrevivo, se vou ter casa, se vou ter dinheiro para pagar, se vou ter dinheiro para pagar a escola. Sobrevivência é um dos dedos. O outro dedo é a segurança. O outro dedo é o sentimento de pertença. Se eu continuo a pertencer, conto para os outros contam para mim. O outro dedo é o reconhecimento, haver uma sensação de reconhecimento de que sou capaz na relação com o outro. E o outro dedo é a realização profissional ou outra. Ora, o que se nota é que a pandemia ataca qualquer um destes dedos. Portanto, ameaça a nossa sobrevivência em esferas que são esferas fundamentais naquilo que diz respeito à minha existência, que é a minha subsistência, a minha segurança, o meu sentimento de pertença, o meu reconhecimento e a realização. E é muito interessante, quer em termos, se quiser, até políticos, não é? Como é que nas medidas nós temos uma dialética entre segurança e liberdade. Não é? Os países autocráticos metem a segurança e esquece a liberdade. Vão todos para casa e acabou. E mais nada, não é? Nós vimos isso na China, como a China... Não é? E é um desafio grande. Exatamente. E é um desafio grande porque até onde é que nós estamos dispostos a abdicar um bocadinho da nossa liberdade em função da nossa segurança? Estamos muito dispostos quando o sentimento de ameaça está ali iminente. Por isso é que houve uma certa diferença entre o primeiro confinamento e o segundo confinamento. No primeiro toda a gente foi para casa, não é? Isso. Porque havia o risco e o desconhecido, isso sobretudo. Mesmo. Não se sabia o que é que vinha aí. E havia o impacto global, estava-se a assistir através da globalização, permitiu o ver e permitiu, obviamente, a transmissão, porque as pessoas vêm de avião e não é o avião que está errado, não é? Porque o avião é um ótimo meio de transporte. Mas vem o vírus com as pessoas. Não é? Vem o vírus, o avião é para transportar pessoas, mas também pode tirar bombas lá de cima, não é? E, portanto, as pessoas, ao assistir em direto a tudo aquilo, tiveram, obviamente, o tal sistema límbico ficou de tal maneira ativado que a necessidade e a disponibilidade para se manterem a segurança e fazer tudo o que lhes mandavam estava... Foi total. Exatamente. Quase, não é? Quando vamos para o segundo confinamento, com alguns riscos, não é? Que é a forma como a comunicação é passada, a coerência da informação. Eu digo também, e disse isso já noutra altura, quer dizer, às vezes, boa comunicação em tempo de crise, às vezes é saber quando se deve estar calado. Porquê? Porque eu não posso correr muitos riscos. Ser contraditório ou incoerente. Não é? É evidente que, vamos lá ver, quando as coisas mudam, a gente tem que assumir, olha, isto mudou e, portanto, mudamos. A questão é, nós devemos julgar por antecipação, devemos tentar andar à frente, um passo à frente do vírus, se for capaz. Mas não é um passo à frente do vírus na informação, na base da incerteza que ainda existe. Ou seja, nós temos um grau de incerteza que a pandemia traz, e a incerteza é uma coisa aflitiva para o ser humano. A incerteza e a perda de controle, repara, a pandemia coloca-nos na zona, o ser humano enganou-se. O ser humano, eu digo isto também, quer dizer, o ser humano tem uma coisa, evoluiu extraordinariamente.
Nós estamos muito mais apetestados, como é óbvio, cientificamente e tecnicamente. Basta vermos que temos já uma vacina, não é? Basta, É uma basta coisa isso. Que há um ano, quando esta história claro, começou, eu fiz aqui sem entrevistas dúvida. a vários cientistas e todos diziam não, o melhor das hipóteses serão 2 anos. Isso. E, na verdade, ao fim de um ano conseguiu. Ela está cá, ou seja, o desenvolvimento técnico e científico... Doutor, mas estava a fazer uma comparação entre o primeiro confinamento e o segundo confinamento. Sim. E no segundo confinamento nós verificámos, na verdade, que houve muitas pessoas que recusaram cumprir as regras. E a minha questão é, isso significa que as pessoas não sabem ou não tinham consciência dos riscos ou estavam disponíveis, de facto, para ter aquele risco? Acho que havia... Os cenários podiam ser vários nas pessoas. Ou havia talvez um cansaço que levou as pessoas a dizer eu prefiro arriscar e ir almoçar ou jantar do que ser obrigado a ficar em casa, mesmo havendo estes riscos. O ser humano é ser de relação, ponto. E nós precisamos muito do encontro com o outro. E é tão curioso que os jovens, que estão sempre ligados às tecnologias, estavam desejosos de ir para a escola, porque eles que estão habituados ao virtual e ao digital, estavam desejosos do contacto, porque de facto o ser humano, não é ser de relação. Não é? Diz-se na Bíblia que o princípio era o verbo, mas a Simone Weil diz o princípio é a relação. E de facto a relação implica tudo o que é sensorial, não implica só aquilo que está por trás de um ecrã. E as pessoas tinham essa necessidade. Mas o Vítor, na introdução, falou da fadiga pandémica. Sim. O que é que acontece? Se é verdade que o nosso sistema límbico é muito ativado pelo sentimento de ameaça, que é reconhecido como a primeira vez que eu estou em risco, também é verdade que nós temos esta capacidade de relativizar e de habituação e de relativização e de sensibilização. E então o que é que acontece? Quando eu vejo que a informação às vezes é contraditória, às tantas eu começo a achar, bom, aquilo pode não ser bem assim. Juntando isso ao desejo de desconfinar, ao desejo de estar com o outro, à desensibilização do sistema límbico que fica mais anestesiado, ou pôr mais fora de mim a possibilidade de risco, porque passou tempo e ainda não me aconteceu. Aconteceu a outros, mas estão longe. E a esses que estão longe, por isso é que eu digo que os números têm que ter rosto. Porque se os números forem frios, a pessoa vulgariza os números. 2000 é a mesma coisa. É igual, vulgariza os números. A pessoa é mais sensível quando se projeta em espelho naquilo que está a acontecer, porque conhece o vizinho do lado ou porque conhece uma boa reportagem na televisão que mostra alguém a descrever emocional e afetivamente aquilo que viveu. Isso impacta mais. É claro que também tem que se encontrar o ponto, porque às tantas não podemos abusar do registro utilitário, na minha opinião, desse tipo de abordagens. Mas no ponto e na medida certa é fundamental para as pessoas se retratarem, espelharem, se projetarem. Nós somos seres, projetamos as nossas coisas. Há um autor da minha área que diz que na relação, 70% da nossa relação é projeção e os outros 30% também. Ou seja, nós projetamos sempre... Totalmente. Mas para isso temos que ter o outro. E temos que ter o outro, muitas vezes o distante, e por isso é que o digital também muitas vezes tem essas coisas, ou seja, o digital como não tem... O digital não tem vírus, não é? Não tem o sensorial todo, ou seja, não tem a vivência, não tem o cheiro, não tem o toque, percebe? É muito diferente. Ou ainda não tem. Não é? Ou ainda não tem. É muito diferente, um dia terá eventualmente. É muito diferente, por exemplo, em termos de impacto emocional, eu rasgar uma fotografia e sentir aquilo do que dilitar uma fotografia. É muito diferente. É muito Nunca tinha pensado nisso, mas é uma experiência completamente diferente. E, portanto, estas coisas, o ser humano precisa desta vivência. Portanto, do seu ponto de vista, aquilo que aconteceu no Natal não foi tipo uma loucura das pessoas de não quererem saber de irresponsabilidade, foi uma espécie de negação em algum sentido de eu estou disponível para fazer algo, para ter alguns riscos. Sim. E misturado com uma certa não é desinformação, mas uma informação um bocado incoerente ou contraditória. Eu concordo com o Vítor. Foi esse conjunto total que levou à reação das pessoas. Sim, ou seja, juntou-se, repara o que é que se juntou. Ao longo do tempo, foi havendo uma certa incoerência em alguma informação. Acho que há coisas como, se um teste é positivo, depois é negativo, há coisas que não vale a pena criar dúvida na cabeça da pessoa, porque há pessoas que ficaram com dúvidas e não eram negacionistas. Não eram negacionistas. Eu assisti. Dúvidas sobre os próprios testes, assisti, exatamente, e não eram negacionistas. Não estamos a falar desse mundo, não é? E outra coisa, repare que o Natal tem um peso simbólico enorme. E é muito curioso, porque juntando a fadiga, o tipo de informação, a não assertividade nas medidas, uma certa distensão, uma certa displicência. A intenção pode ser boa, mas na altura está a cruzar um momento simbólico do ser humano e do povo português, que é o Natal. E o ser humano é ser metafórico, é ser simbólico. O ser humano,
Por isso é que nós precisamos de rosto. O ser humano precisa de se contar histórias. Para dar significado e sentido à vida, precisa de liturgia, precisa de simbolismo. Ora, o Natal, por excelência... É um dos momentos principais para essa liturgia. O Natal para a liturgia familiar. Exatamente. O Natal tem lá uma carga enorme de uma liturgia familiar. E quando o Vítor diz, então se calhar as pessoas, algumas estiveram dispostas a correr riscos, sim, porque o simbolismo do Natal e a necessidade que o ser humano tem... Foi superior à percepção do risco. Juntando todas as variáveis, não é? Juntando todas as variáveis, mais o peso simbólico que o Natal tem, mesmo em pessoas que eventualmente possam ser mais securitárias, porque a abordagem ao vírus, como sabe, há pessoas mais securitárias, Sim. pessoas mais voluntaristas, pessoas negacionistas, e aquilo que eu gosto sempre, que é aquela virtude aristotélica, que é a prudência. Eu adoro o conceito de prudência no sentido aristotélico, que é como é que eu escolho, ou tento escolher, na medida do possível, a ação ponderada certa para aquelas circunstâncias que podem mudar. E, portanto, isso, no Natal, esta possibilidade... No plano da comunicação, que o Vítor já falou várias vezes e que é bastante relevante, houve aquele momento que gerou uma certa paródia, que foi o momento quando um responsável da Direção-Geral de Saúde veio dizer... e, na verdade, ele tinha razão, não é? Que o Natal devia ser a entrega de uma compota e uns encontros nos patamares dos prédios. E aí seria um Natal seguro, na verdade. Ele tinha razão, mas a forma como foi apresentado deu origem a um grande ridículo, não é? E, portanto, o ridículo acaba por ser uma forma também de conduzir a determinados comportamentos, não é? Sem dúvida, porque repara uma coisa, porque sabe melhor que eu, a comunicação no seu conteúdo, a maior percentagem da comunicação tem a ver com o tom que nós emprestamos à comunicação. E, portanto, a forma pode matar o conteúdo, como eu costumo dizer. O conteúdo pode ser importantíssimo e a forma pode matar. Mas não é assim que se diz. Não é? Exatamente. Naquele caso concreto. Por uma razão que é complicada. Nós sabemos todos isso. Quando o argumento fica dominado pela forma como o argumentário o passa, ou o argumentista, já não passa, ficamos... E o contexto conta, às vezes costumo... O contexto conta muito, porque eu sou muito fã do paradigma da complexidade, não acredito muito nasquelas coisas causalistas lineares. Acho que a gente tem que ver o contexto, as coisas são as coisas e a relação entre as coisas. Nós temos que tentar saber escolher o momento, a forma de dizer. Repara, eu utilizo muitas vezes uma imagem que diz isto. O bigode do Charlot no Hitler é horrível. O bigode do Hitler no Charlot é interessante. É cómico. E é o mesmo bigode. E, portanto, o contexto é muito determinante na forma como nós escolhemos, dizemos, para que a mensagem passe. E em pandemia, a mensagem é fundamental. Nós não sabemos quanto tempo é que isto vai durar. Provavelmente até ao verão vamos continuar num regime restrito, depois provavelmente um bocadinho mais aberto por causa da vacinação. Como é que acha que vamos sair disto? No final, quando começarmos a abrir, o que é que vai ficar de... Há pouco já fez referência, provavelmente nós vamos ser mais prudentes, não nos vamos aproximar tanto. Acha que vai haver alguma mudança significativa desse ponto de vista? Eu acho, no imediato, eu acho que algumas coisas vão ficar. É claro que eu acho que depois, com o tempo, nós estamos a ver isto transversalmente. Não é? Isto é um tempo muito longo, mas é um tempo muito... Sim, 2 anos na vida É um tempo pessoa. muito curto, mas é um tempo muito longo depois, quando as coisas começarem a passar. E o ser humano depois, na minha opinião, voltará progressivamente ao seu registro. Mas no imediato acho que há consequências na geração que está a viver esta situação, nomeadamente naquele agravamento, na minha área, naquelas coisas, se estamos ou não bem desinfetados, se estamos ou não em risco perante o outro. Essas obsessões compulsivas, não é? Exatamente. E a relação... É a opção... Perturbação obsessiva-compulsiva. Sim, exatamente. E nas coisas paranoides, isso é complicado, porque pode estragar... Porque isso permanece. Isso vai, na minha opinião, aí... Claro que vai permanecer mais numas pessoas do que noutras, porque há pessoas que previamente já têm temperamentos mais dessa forma. Mas vai ficar este lado mais desconfiado, no imediato, pode comprometer um bocadinho as relações. E repare, para quem está a crescer, que é aqui um outro patamar muito importante, porque nós agora não temos o toque físico, mas temos que ter o toque metafórico, nós temos que estar ao pé mesmo que não estejamos presentes. Porque para quem está a crescer... Mesmo o toque, isso está estudado numa área que se chama aptonomia, que é a importância do toque para aquilo que é o desenvolvimento e a maturidade cognitiva e emocional das pessoas. Claro que para as crianças isso é determinante no processo de desenvolvimento, claro que para as pessoas mais velhas isso é determinante pela falta que têm nos anos que já não têm. E, portanto... No caso dos jovens, por isso é que é tão crítico, ou esse é um dos aspectos mais críticos de não haver aulas presenciais? Para além da questão do conhecimento, é a questão da relação. Sim, eu considero isso, esse para já um aspecto
claramente social, que é o aspecto do desenvolvimento e da discrepância, que a pandemia, de facto, é democrática na forma como nós apanhamos, mas não é democrática nas consequências e, portanto, há pessoas que podem ficar mais marginalizadas no seu processo de desenvolvimento cognitivo ou intelectual, mas também na questão emocional, porque eu dizia há bocado, não é? Os jovens, espontaneamente, que estão habituados a falar uns com os outros através das plataformas, espontaneamente estavam ávidos de estar uns perante os outros. Estavam ávidos do toque, do sorriso, do olhar, não é? E, portanto, porque no fundo é isso mesmo, porque é o olhar que confirma a nossa existência. Isso dizia o Sartre, não é? Quem confirma a nossa existência é o olhar do outro. E estavam ávidos disso, e não é olhar com o ecrã, é um olhar em que a comunicação não verbal é altamente formativa. Porque para eu conseguir entender as emoções e aprender a lidar com elas, eu preciso de aprender a ler a comunicação não verbal quando estou a crescer. Porque se eu não aprendo, posso ficar um bocadinho disléxico ou um bocadinho autista emocional. Lá está o politicamente correto, não é autista? Posso ficar com essa dificuldade, que é a dificuldade em ler as emoções e conseguir gerir-me na relação com os outros nas emoções. E os jovens tinham isso, não é? Têm essa necessidade do contacto, essa necessidade da relação. E vê que a solidão também pode ser um problema para os jovens, porque normalmente nós associamos muito aos idosos, e já daqui a pouco já falaremos sobre os idosos, que também é uma questão dramática, mas no caso dos jovens, até que ponto é que a solidão é também um problema e isto veio agravar essa dimensão? Há estudos feitos lá atrás, ao contrário do que nós podíamos julgar, mesmo antes da pandemia, a solidão também atravessa muito os jovens. E nós achávamos que podia ser só dos idosos, das pessoas mais velhas. Não, a solidão também é uma questão complexa para os jovens. E atenção, não é por acaso que em 2018 o governo inglês criou o Ministério da Solidão, porque percebeu nos jovens também, e não só nos velhos, arranjou um conjunto de estratégias para tentar compensar a solidão, porque percebeu uma coisa fundamental, que é o que se gastava pelas consequências da solidão. As defesas imunológicas diminuem, o risco de demência aumenta. Isso vale a pena sublinhar esses aspectos, porque a dimensão tem depois uma consequência fisiológica, não é? Diminui muito as nossas resistências desde logo. Isso mesmo, diminui as nossas defesas, agrava doenças, acelera o processo de que nós chamamos de perturbações neurocognitivas, onde cabem as demências, não é? Porquê? Porque não há estímulo. Agravam as doenças cardiovasculares, agravam a diabetes. Portanto, há um conjunto de consequências que advêm da solidão. Por isso é que eu costumo dizer que a solidão mata. Uma coisa é a solitude, que é aprender a lidar com a solidão que eu quero. Outra coisa é... Que é gostável. E que é gostável e que é importante. Gostam muito dos seus momentos de solidão, e que é não é? importante para aprender a lidar consigo, não é? No próprio isolamento. Mas esta solidão que nós estamos a falar é outra coisa. É uma solidão imposta, não é? E que é aquela que é a diferença... Isso. Porque é a diferença entre as relações que eu gostaria de ter e as que tenho. Quando eu sinto que há uma diferença entre as relações significativas que eu gostaria de ter e que não tenho, significa que eu estou em solidão. E, portanto, essa solidão é uma solidão com consequências neurobiológicas, fisiológicas e com impacto mesmo depois na organização dos serviços de saúde. Falámos dos jovens, os idosos também são uma das faixas etárias mais problemáticas neste momento. Gostava de que ouvir sobre esta opinião que eu tenho, que é... Não lhe parece que os idosos foram muito infantilizados neste processo, quando não lhes foi dada a possibilidade de escolher, de facto, aquilo que queriam fazer da sua vida? Porque, na verdade, quem está nos lares foi colocado nos lares fechado e não pode sair dali. Os outros também que vivem em casa, foram muito limitados nos seus contactos, porque, com a ideia boa de os proteger. Mas, na verdade... ninguém lhes perguntou o que é que eles queriam. Nós às vezes víamos reportagens na televisão de pessoas com mais idade nos parques ou nos jardins dizer, não, eu quero este risco, eu prefiro viver porque eu sei que os meus dias estão contados, sei que tenho 3 ou 4 anos de vida e não quero passá-los assim. Mas isto não lhes foi dado essa opção, não é? Exatamente, ou seja, lá está outra vez o caminho do meio. Como é que nós conseguimos ser prudentes e sensatos na forma como abordamos este assunto? Porque há aí realidades diferentes. Por exemplo, quando nós temos idosos num lar, numa instituição, é evidente que nós temos a responsabilidade de proteger todos. Exatamente. De proteger todos. E isso cria, à procura do bem maior, muitas vezes pode-se estar a tirar a liberdade a entre aspas ou sem aspas, para proteger todos, no sentido do bem maior, no sentido comunitário.
Mas isto tem que ser explicado, porque eles têm opinião. Ou seja, nós não podemos menorizar as pessoas só porque são, e não estando demenciadas, estão de posse do seu livre-arbítrio, não as podemos menorizar. Só que é curioso, porque isso também tem a ver, na minha opinião, com o próprio ser humano. Ou seja, quando eu estou perante uma coisa que não controlo, o que é que acontece? Eu dizia há bocado, e vou lá atrás e já ligo aqui. O ser humano, porque não acabei há bocado, porque disse a conversa é como as cerejas. Tem tantas ramificações, e depois a minha cabeça também funciona assim. Que é, eu dizia que nós estávamos numa altura em que o nosso desenvolvimento técnico-científico é o maior, mas não estamos numa altura em que o nosso desenvolvimento psicoemocional para lidar com crises seja o maior. Ou seja, nós não estamos habituados a crises destas. Não é? Nós desenvolvemos na sociedade do registro da sociedade líquida, da modernidade líquida do Zygmunt Bauman, que é as tecnologias digitais foram-se desenvolvendo, nós queremos controlar tudo e controlamos em termos técnicos e científicos muita coisa, mas desaprendemos de lidar com a incerteza e com a falta de controle que na pré-história, há centenas de anos, o ser humano tinha que lidar. E daí era o drama para as pessoas quando a ciência mudava, porque os factos mudavam, não é? Exatamente. E que era muito difícil de entender para muitas pessoas como é que ontem diziam uma coisa e hoje se diz outra. Certo? Porque pôr a pessoa na zona da imprevisibilidade e da falta de controle é tramado, porque o ser humano fica aflito e está menos apetechado agora do que estava há centenas de anos. É mais apetechado tecnicamente e cientificamente. Mas isto para dizer, indo aos idosos, que é o ser humano, os filhos queriam proteger os pais, não é? Mais velhos. Porque, no fundo, quando nós sentimos que estamos a perder o controle de alguma coisa e que não nos conseguimos, às vezes, internamente controlar, tentamos controlar o que está fora de nós. Então, achamos que, controlando os nossos mais velhos, pelo menos estamos a controlar alguma coisa. Não é? Parece que, e às tantas podemos esquecer, que estamos a querer controlar tanto o outro, mas que isso é mais uma necessidade que nós temos, quase simbólica, de controlar alguma coisa e não sabemos se o outro quer ser controlado daquela maneira. E estamos a impor o nosso controle, que também está ao serviço do outro, mas não deixa de estar ao nosso serviço, que é a nossa necessidade de não perder o controle de alguma coisa. E nós ficamos tranquilos com nós próprios que fizemos tudo o que era possível fazer. Exatamente, não é? E o outro pode não querer aquilo. E é esse equilíbrio que nós temos que perceber até onde é que o outro, não sendo menorizado, quer aquilo. Não é? Então, que tu viu, gostava que fizesse referência a um estudo de Oxford que se citou na semana passada, numa entrevista que deu ao público, que revela que 3 meses depois de ficarem infectados com Covid, 1 em cada 5 pessoas tem ou teria uma doença mental associada. Sim. Isso. Há alguns estudos já, esse é um deles, que saiu no The Guardian, e que diz isso. Foi encontrado. Porquê? Não é porque. A questão que se põe é e isso é com 62 mil pessoas. Sim, não é uma coisa não é pouca. uma amostra já significativa e, curiosamente, são pessoas que viveram a doença Covid sem necessidade de internamento ou de ir à urgência. Estamos a falar de uma amostra com estas características. Provavelmente, se incluísse os outros, ainda podia ter consequências é aí que eu quero chegar. graves. É aí que eu quero chegar. Portanto, essa amostra é com essas pessoas e 1 em cada 5 pessoas pode ter ou alguma coisa de ansiedade ou alguma coisa da área depressiva, da linha depressiva. Encontraram sempre ou coisas da ansiedade ou da área depressiva, insónias a atrapalhar o comportamento das pessoas e a vida das pessoas. Esse estudo diz isso, assim como diz que duplicou aquilo que era a possibilidade das pessoas demenciarem, de perderem cognitivamente as suas funções. Duplicou essa possibilidade. Por razões que, repare, nós olhamos para um vírus, para já o vírus pode ter... Mas estes números eu vou só sublinhar. Sim. Só sublinhar estes números porque são muito relevantes. Que é 1 em cada 5 pessoas que têm Covid tem uma doença mental. Uma perturbação mental. Sim. Uma perturbação mental associada. Sim, no espaço de 3 meses. No espaço de 3 meses. Convém que as pessoas tenham noção disso, não é? Sim, pois, porque é muito impactante. Até detectarem elas próprias, saberem o que é que se está a passar. Não é? Porque as pessoas sentem que alguma coisa não está bem com elas Exato. Porque, repare, e não é de estranhar neste sentido. Primeiro porque o próprio vírus tem aquilo que a gente chama de neurotropismo, pode ter uma apetência para as células nervosas, não é? E, portanto, há um outro estudo também do Reino Unido, que saiu no The Lancet, que é um estudo que vai avaliar as perturbações neuropsiquiátricas, cruza com isso, que acontecem na sequência do vírus, não é? Identificar e divide-as aquelas que são mais neurológicas puras, as doenças, os chamados AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, as perturbações mentais, onde está a depressão, a ansiedade,
a perturbação de stress pós-traumático, aquelas pessoas que viveram experiências dolorosas e depois que estão a repeti-las na sua mente, que invade o tarco pipi, alguém que esteve nos cuidados intensivos ou a ouvir a máquina, Sim. completamente desorganizativo, como se a pessoa estivesse a reviver em flashback tudo aquilo. Os cuidados intensivos, normalmente, há também muitos casos de pessoas que saem com alucinações, não é? Sim, com visões. Na área mental, esse estudo que saiu do Reino Unido e que saiu no The Lancet é um estudo em que na área mental o que encontravam mais eram as psicoses. Exato. As psicoses, para além das neuropatias periféricas. periféricas. Isso era de quem passava pelos cuidados intensivos, não é? Neste caso era. Mas o estudo inicial que fizemos referência, não. O outro não. É geral. O outro não. Como é que as pessoas tenham noção Sim, tenham disso, noção, não é? porque no outro eram mais as situações da área da ansiedade e depressão incapacitantes, que tornavam... Eu costumo dizer uma coisa, quer dizer, pode-se perguntar assim, mas como é que isso depois se define como perturbação mental no sentido lato? Os referenciais podem ser estes. É quando uma coisa o sofrimento que aquilo representa é muito intenso, muito persistente e traduz-se numa disfuncionalidade da pessoa. Numa incapacidade Isso das mesmo. pessoas para fazer coisas. Isso mesmo. Há uma intensidade, uma persistência e uma disfuncionalidade. Aquele sofrimento tem essa tradução, percebe? E, portanto, esse estudo dizia isso e também um estudo que foi feito há um estudo que já feito em Portugal pelo Instituto Ricardo Jorge, Exato. com a Faculdade de Medicina e com a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, e que também já refere, por exemplo, as pessoas que tiveram em cuidados intensivos, 72%, foi feito com técnicos de saúde e foi feito com outras pessoas, 172% das pessoas que passaram pela doença tinham algum tipo de sofrimento psicológico. E mais de metade teria um registro de depressão moderada a grave. A amostra é pequena ainda e há de continuar esse estudo, porque estes dados são do princípio de janeiro. Mas 92% das pessoas que estavam nos cuidados intensivos, todas tinham perturbações da ansiedade ácida moderadas a graves. 92%. É muito, e, portanto, não é? é muita, quase toda a gente. É quase toda a gente. E, portanto, é por isso é que nós não podemos deixar de olhar para a saúde mental. Sim, sim, sim. E no plano das sequelas mais de natureza fisiológica, digamos assim, já há algum estudo que refira alguma consequência ao nível cerebral desta doença ou não? Estão-se a fazer estudos nesse sentido, que é perceber as consequências do tal neurotropismo do vírus, porque se encontram algumas pessoas, por exemplo, a terem encefalites ou encefalopatias, e isso supostamente é porque o vírus atingirá nessas pessoas as células nervosas. E esses estudos estão a ser feitos. Assim como é curioso, esse estudo de Oxford dizia outra coisa, dizia uma coisa muito interessante, que era, eles não tinham ainda dados suficientes, mas os autores consideravam que eventualmente podia ser necessário considerar as pessoas com doença mental prévia como fator de risco, porque aumentava a probabilidade de ser infectado com coronavírus, aumentava 65% nas pessoas com doença mental prévia. E isso pode explicar porquê, porque podem ser mais vulneráveis, têm mais comorbilidades, podem ter mais dificuldade na gestão das medidas de proteção e segurança, e, portanto, aumentava a probabilidade, que ele dizia, então deviam ser considerados como a obesidade seria um fator de risco. Ele alertava para isso, mas dizia que carecia de mais investigação. Mais investigação, mas é uma linha de investigação uma linha importante, bem interessante. Já há pouco fez referência a esta questão dos números e da forma como vamos lidando com os números. Porque, na verdade, em março do ano passado houve uma comoção no país quando houve a primeira vítima mortal com Covid. Depois aquilo foi evoluindo. De repente já tínhamos 10 mortos, 11 mortos, 20 mortos, até que chegámos a 200 e quase a 300 mortos, ou houve um dia ou outro. E a partir de determinada altura tive a sensação de que aquilo era mais ou menos indiferente para as pessoas. Havia uma certa indiferença relativamente a esses números. Que mecanismo psicológico é que nos leva a olhar para aquilo e a normalizar aquilo e a tornar banal uma coisa que se nós pensarmos, por exemplo, quando fazemos uma referência a um avião que cai com 200 pessoas e nós ficamos absolutamente chocados. E quando nós temos dias consecutivos com pessoas, com 200 pessoas a morrer, era como se fosse isso, repetido diariamente. E de repente tudo isso passa como uma coisa muito banal. Sim, porque o ser humano tem esta coisa, e a pandemia acentua isso, qualquer crise acentua isso, acentua a nobreza de caráter e a mesquinhez de caráter, e a vulgarização. Aqui não há caminho do meio, muitas vezes aqui é que não há, acentua muito isso, mas aqui nem é por mesquinhez, aqui é por dessensibilização. Repare, se um avião caísse todos os dias, se calhar o que acontecia uma coisa, infelizmente, da mesma maneira parecida. Porquê? E isso é aborrecido, porque nós podemos nos preocupar com a fome de alguém, de uma criança que está a morrer de fome, mas somos capazes de estar a ver um noticiário e estar a comer a nossa refeição e estar a ver isso, não é? O ser humano, até por um mecanismo de defesa, muitas vezes o ser humano
para não ser inundado de emoções desorganizativas, vai progressivamente pôr uma barreira e vai-se desensibilizando. Porque se não conseguia sobreviver, estava sempre invadido de cortisol e de adrenalina e afogava-se, intoxicava-se nisso. Portanto, essa insensibilidade é uma coisa boa. Tem esse lado positivo. Tem um lado, lá está, outra vez agora ao caminho do meio, tem um lado que nos defende, mas nós temos a obrigação de nos interpelarmos para novamente ativarmos o nosso olhar. Não basta olhar, temos que ver. Não basta ouvir, temos que escutar. Nós temos que ativar os nossos sensores para que aquilo mexa até... Nós temos neurónios espelho, que são neurónios que replicam as nossas emoções. Se eu vejo alguém muito aflito, rapidamente também. agastado, eu também fico agastado, porque os meus neurónios espelho replicam isso. Mas se aquilo se repetir, às tantas deixa de ser novidade, e a falta de novidade pode sensibilizar. E atenção, porque por isso é que eu digo, não é, que é sempre importante, de vez em quando, ativar... com histórias, explicar que não dar são 200 mortos, que é a Maria, o Manuel, o isso mesmo, dar significado, porque o ser humano é incontornável, quer dizer, o ser humano... Há pouco quando disse que era positivo, tinha esse lado positivo, era no sentido tem esse lado de criar uma defesa isso mesmo, para o próprio, para a pessoa não é? conseguir funcionar. Senão a pessoa fica não também afogada daquela dor. Sem não é? dúvida, e os mecanismos de defesa são muito importantes, nós precisamos deles, sem dúvida. Depois precisamos é de vez em quando nos ativarmos, não é? Para conseguirmos agir em conformidade com o sofrimento. Repara uma coisa, eu digo muitas vezes... Mas isto não significa... Sim. Não, mas diga. Não, mas isto não significa uma insensibilidade à pandemia. No fundo, o que eu queria dizer é isto. Na verdade, as pessoas não são insensíveis. Não podem mergulhar naquela, digamos, naqueles números e ficar paralizados para aquilo que está a acontecer. Não é? Isso mesmo. Poderia ser uma consequência. Não, é isso mesmo. Repara, eu vou pegar o meu exemplo. Se eu estiver a abordar alguém em termos psicoterapêuticos e se me estão a falar de um sofrimento enorme, eu tenho que ter a capacidade de empatizar com um bilhete de ida e volta, como eu costumo dizer. Porque se eu vou lá e fico lá, não consigo ajudar. E, portanto, esses mecanismos têm que ser bem calibrados, sem dúvida. Mas é muito importante uma coisa, que é, em tudo isto, eu costumo dizer, é assim, a vida é prosa e poesia, metaforicamente. E, portanto, não podem ser só números, não podem ser só ciências exatas. Tem que ser também ciências humanas, se quiser. E é essa interligação sistémica, é que a vida é assim, não vale a pena nós acharmos que não é porque ela é assim. Portanto, se ela é assim, nós devemos replicar saudavelmente o que a vida é. Porque se eu olhar para uma nuvem, não é? Como eu digo que é prosa e poesia, repare, uma nuvem é vapor d'água, mas é história encantada. Para mim era que via lá desenhos e imaginava histórias. Coisas, não é? Ou as nossas lágrimas. Bem, são parte química, mas também são sentimentos carregados. Portanto, a vida é sempre isto. A vida é prosa e poesia. E o que acontece? Os números e a forma como as coisas são feitas. Sabe que, graças a Deus, por um lado, quer dizer, nós vivemos num registro que é ainda bem que é um regime democrático, mas não deixa de ser ao mesmo tempo, há muito ruído. Há muito ruído, percebe? E o ruído, não é, também contamina as coisas, não é? Sobretudo esta questão das redes sociais, não é? Que veio respirar, por em causa desde logo a questão da autoridade, ou das autoridades que podem falar sobre os temas, não é? E que nós reconhecemos uma competência para... E de repente toda a gente fala sobre tudo. Certo, exatamente, é isso mesmo. E isso cria um enorme, digamos, vendaval de informações e de notícias que pode conduzir a que as pessoas fiquem perdidas, não é? Não, é isso mesmo, quer dizer, fiquem perdidas pela diversidade, às vezes desarticulada, porque isto é um momento de articulação, é um momento de cooperação, é um momento de articulação, porque se é verdade que em situação de crise o ser humano é capaz do pior, como eu dizia, mas também é verdade, e um sociólogo estudou isso lá muito atrás, o Quarantelli, que é verdade que é nessa altura que também o espírito solidário e o espírito de identidade comum pode ficar mais desenvolvido. Não é? A questão aqui do ruído é complexa, não é? Porque o ruído depois faz com que a coerência da informação se perca. E às vezes, eu dizia, às vezes é preciso saber estar calado. Eu gosto muito de Miyakoto. O Miyakoto dizia uma coisa interessantíssima. Às vezes é preciso silêncio. Ele dizia uma coisa que eu acho interessantíssima, que é silêncio é música em estado de gravidez. E, portanto, de facto é música em estado de gravidez. Para a coisa depois sair bem, nós temos que beber do silêncio também. É preciso escolher os momentos. Não é não dar informação, tem que se dar. Concreta, concisa, transparente. Mas é como é que isto não se transforma em ruído. Como é que não se transforma em ruído? Ou naquela expressão que há pouco usou, que é a obesidade informativa. Sim, não é? Que é isso mesmo, que é, às tantas a informação deve ser mais proteína e menos gordura, não é? Para ir ao encontro disso, deve ser mais proteína e menos gordura. E é verdade isso, quer dizer, e quando falou da identidade, repara a importância, mesmo tudo ligado, não é só atravessar a pandemia, é também chegar aos nossos mortos. Como é que se faz a despedida dos nossos mortos? Outra vez,
a necessidade de significado, a necessidade de ritual, a necessidade de história. O ser humano precisa de história, precisa das histórias. E isso é muito importante. E se isso é coartado, ficam coisas por fazer. Percebe? E que são irrepetíveis. Não é? E que são irrepetíveis e não se consegue voltar atrás. Não é? Isso é dramático, isso deixa consequências pesadas. Em alguns casos pode deixar. Por isso é que é muito importante, de alguma forma, seja em diferido, seja, neste caso, as pessoas estarem com, lá está, a mais-valia das tecnologias digitais, estarem com o iPad a falar num hospital com o seu familiar, ou se alguém morre, terem a oportunidade de haver a gravação de um funeral que depois é passado, haver um momento para ritualizar, para dar significado àquela vida e àquela história de vida. Não se pode perder isso, porque senão perde-se identidade. Porque repara uma coisa, quando falou de identidade, e eu vou pegar aí porque é determinante, nós vivendo numa sociedade digital das tecnologias de informação, nós fomos correndo de uma certa forma. A nossa identidade, o que é que é? A forma como eu me reconheço e dou a conhecer aos outros. Não é só a minha estrutura psicológica, é cultural, social, é assim, é isso que é a minha identidade. Mas numa sociedade muito acelerada, eu digo que nós vivemos numa sociedade 6 vezes. 6 vezes porque é uma sociedade de muita velocidade, de muito volume, de muita volatilidade, muita mudança, vacuidade de ideias, toda a gente a dar palpites e às vezes não são sustentados, e aquilo que é a voracidade, um consumo permanente. Depois o sexto V é muitas vezes o vazio existencial que daqui resulta. E isso é complexo. Porquê? Porque nós, para termos uma identidade, para aguentar isto, nós precisamos ter uma identidade tanto quanto possível sustentada, que as pessoas depois chamam a resiliência, essas coisas todas. Mas para isso devemos, tanto quanto possível, ter uma identidade com alicerces fortes. Numa sociedade com estas características muito aceleradas, a identidade muitas vezes é digital. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes chama a identidade NH, é narcísica e hedonista. Não é hedonista no sentido filosófico do termo, mas no sentido que nós entendemos. Narcísica porque é uma identidade que bebe muito autofocada. E muito centrada em si, e bebe muito da imagem, da aparência, não agora das modas, quantas aplicações é que tens, quantos equipamentos, exatamente, quantos equipamentos tecnológicos é que tens. E, portanto, essa identidade narcísica é uma identidade de balão, pode arrebentar a qualquer momento. E é hedonista, é de chiclete, é mastiga e deita fora. Mastiga e deita fora. Esta identidade é muito fluida. E como é muito fluida, pode nos tornar mais suscetíveis, mais vulneráveis no sentido psicológico e emocional a gerir situações de incerteza e de controle. No entanto, bem apetrechados em termos técnicos e científicos. E este descalibrar é que nós temos que pugnar para ver se conseguimos, mesmo pensando no futuro, como é que conseguimos calibrar isto, utilizando todas as mais-valias das tecnologias, mas ao mesmo tempo criando identidades sustentadas, porque são essas identidades que permitem a resiliência, a coragem, essas coisas todas que são virtudes e que são fundamentais. Eu já disse isto noutro contexto, que é como é que o senhor, que é o Fernando Savater, disse uma coisa antes da pandemia, que disse, o homem parece que estava a pensar na pandemia. Ele diz, as 3 virtudes éticas formativas de cidadania, quais ele considerava o quê? A coragem para viver, a generosidade para conviver e a prudência para sobreviver. Sim, quer dizer, é disto que nós estamos a falar. Mas para isto ser posto em prática, é fundamental que nós tenhamos, tanto quanto possível, e somos todos diferentes, é evidente, mas tanto quanto possível uma identidade que não seja uma identidade de plástico. E aí os rituais contam muito, não é? Todos os rituais contam muito. Seja o Natal, seja o funeral, sem dúvida. O que seja. E como é que, eu não sei se já teve algum caso destes, mas eu tenho escutado algumas histórias pessoais de pessoas que de facto foram responsáveis pela infecção do vírus na família, depois os netos que infectam os pais que infectam os avós, e de repente há alguém que morre e fica um peso na consciência de quem esteve na origem disso. Isto é uma coisa nova, porque normalmente, quer dizer, a morte, nós não conseguimos fazer uma cadeia que leve a identificar onde está o autor que conduziu àquele ato que é a morte. Como é que é lidar com esse peso? É terrível. Ou seja, juntando a tudo o que nós estávamos a dizer há bocado, daquelas situações de perturbações mentais no sentido mais genérico, se juntar essa mistura é explosiva. E essa mistura merece uma atenção muito apurada. É um grande risco. Não é? É porque nós temos... Quando as pessoas estão identificadas, têm que ser acompanhadas. Têm que ser monitorizadas. Há um risco muito grande. Não podemos impor isso, mas temos de estar disponíveis para isso. Porquê? Porque é um sentimento de culpa avassalador. E o sentimento de culpa é altamente explosivo e implosivo.
o sentimento de culpa mata, não é? Porque aqui não há muito... Às vezes dá jeito na nossa vida nós trocarmos a culpa pela responsabilidade, não é? Porque a responsabilidade compromete-nos com coisas para o futuro. Mas aqui, quando nós achamos que fomos eventualmente os responsáveis, essa é uma culpa de um tamanho catastrófico e com a possibilidade de criar uma desorganização caótica na pessoa. É evidente, vamos lá ver, não devemos generalizar. Não vai acontecer a toda a gente. Não, exatamente, é evidente, é preciso salvaguardar isso. E vale a pena também sublinhar que quando isto acontece, muitas vezes aconteceu acidentalmente. Sim, não há com aqui certeza. Um propósito. É isso mesmo. E as pessoas também têm que ter essa noção. Acontece. E tem que ser trabalhado quando as pessoas... Porque às vezes as pessoas... Às vezes nem é perante só... Às vezes nem aconteceu a morte de alguém. Eu apanho no consultório pessoas que acharam que infectaram alguém e que vêm com esse sentimento de culpa e, no entanto, as outras pessoas até já estão recuperadas. Mas depois têm medo... Esse sentimento mantém-se. Mantém-se ainda, porque será que vai haver consequências? E será que está completamente recuperado? Que é outra inquietação da saúde mental, que é, eu tenho uma inquietação, que é eu projeto-me no futuro e posso não ver o futuro. Não é? Eu preciso de esperança, que é preciso confiar, esta combinação de confiança e desejo de que as coisas vão correr bem. Mas preciso de imaginar quando um projeto que as coisas podem correr bem e eu vivo, porque ouço muita informação, e às vezes alguma pode estar ainda não fundamentada, mas o que é que vai ficar de sequelas? E será que eu provoquei uma situação que vai criar sequelas em alguém? Porque as pessoas dizem, comigo eu lido, agora fazer nos outros, não é? E, portanto, isto é desorganizativo, sim. Então, temos 5 minutos do final da nossa conversa. Eu gostava de introduzir um outro tema que é este. A pandemia é sempre um tempo ou um território em que é muito fácil emergirem as teorias da conspiração. O nosso cérebro está muito disponível para isso. Agora há sempre aquela teoria de, o vírus foi criado num laboratório chinês, porque era com a intenção de a China destruir o mundo e ser a única potência, ou aquela história que as vacinas, afinal, têm um chip dentro colocado pelo Bill Gates, porque também quer controlar o mundo. E há pessoas que acreditam mesmo nisto. E eu pergunto se este tempo de incerteza e de medo é mais facilitador para as pessoas assumirem essas falsas factos, não é? São crenças infundadas, mas que, na verdade, leva as pessoas... Muita gente acredita. Sem dúvida, porque pela mesma razão que antes dizíamos que às vezes temos necessidade de controlar o nosso avô e impor-lhe uma coisa, mas se calhar estamos a tentar controlar o que não conseguimos controlar. Por uma razão parecida, o que acontece é, em situações altamente ameaçadoras, nós muitas vezes, como estamos a perder o controle, e não temos os mecanismos internos para controlar, precisamos daquilo que os especialistas chamam locos de controle externo. Que é locos de controle externo, que é encontrar uma justificação exterior para o que está a acontecer. E essa justificação exterior muitas vezes é um inimigo. Nós acionamos os nossos mecanismos para nós, ou seja, há um inimigo e quanto menos fundamentados cientificamente tivermos, mas também há pessoas com formação científica. Sim, não é? Todos estes agrupamentos que nós vemos pela verdade, mesmo, não é? Entre aspas. Isso mesmo. Mas isso acontece em qualquer situação pandémica, até nas outras, houve sempre teorias da conspiração, que é a necessidade que o ser humano tem. Mas nós temos... O ser humano tem essa necessidade. O cérebro pede-nos isso, digamos assim. Há mecanismos precisa de uma explicação. Porque precisa de uma explicação para tentar justificar o que não consegue controlar. Porque daria jeito de controlar. Se eu controlar, eu não preciso de uma explicação bizarra. Mas como eu não controlo, eu às tantas vou ao encontro de uma explicação bizarra que faz outra coisa, que cria correligionários. E, portanto, como o ser humano é ser normalmente de pertença... São histórias muito apetitosas, não é? Sim, claro. Muito cria-se uma cumplicidade entre as pessoas. Ou seja, o ser humano é ser de pertença. Um autor da minha área, que era o Boris Cyrulnik, trabalhou com crianças sem família e dizia o que as crianças todas diziam é que queriam pertencer. E, portanto, o ser humano é ser de pertença. E quando a pertença está ameaçada pelo lado saudável, vai criar uma pertença ligada a uma teoria e a uma equipa, a um conjunto de pessoas que aderem àquela teoria porque têm um sentimento de coesão através de um sentimento de pertença perante um inimigo externo. Mais ainda nos tempos atuais. Porquê? Porque as plataformas, as tecnologias digitais, permitem disseminar muito mais rapidamente, as redes sociais fazem uma coisa, fazem inclusive uma coisa tramada, que é aquilo que é o viés de confirmação. Há bocado eu referi... É da autoridade, não é? Há bocado eu referi, porque eu gosto muito dele, que já morreu em 2017, o Zygmunt Bauman, o homem da modernidade líquida, das relações fluídas e não das consistentes. Não é que ele concordasse com isso, mas falava disso, e após o maio de 68, como é que a sociedade se organizou, e ele dizia que as redes sociais, aliás, ele dizia uma coisa muito interessante, estão-me sempre a dizer, ele morreu com muitos anos, 90 e tal anos, que tem um amigo meu dizia-me que tinha 1000 amigos. Eu tenho 2 e não sei como dizia ele. Mas isto porquê? Ele dizia uma coisa muito interessante.
As redes sociais, era como se ele dizia que era como se as pessoas voltassem ao útero. É uma zona de autossatisfação. Porquê? Porque ele dizia que as pessoas estão na sua zona de conforto. Naquela teoria, todos comungam da mesma ideia. Estão na sala de espelhos, ou seja, eles estão a reforçar o narcisismo porque acreditam todos a mesma coisa. E na câmara de eco estão sempre a ouvir a mesma coisa, criando um viés de confirmação. Ou seja, dentro das redes sociais, as pessoas vão à procura daquilo que confirma previamente a teoria que já pré-determinaram. E, portanto, aquilo entra em ciclo vicioso. Autoperpetua-se. E autoperpetua-se e ganha uma consistência por esse viés de confirmação e por haver um sentimento de pertença através da união entre as pessoas que comungam daquelas ideias e que se defendem dos outros, os bons e os maus. Vítor Cotovia, o nosso tempo chegou ao fim. Gostei muito de o ter recebido na grande entrevista. Eu gostei de estar cá. esta conversa. Estar cá na sua entrevista. De novo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, na RTP1 e na RTP Internacional, em horários diferentes, e fica disponível a partir deste momento no site da RTP, em RTP Play. A todos, muito obrigado, boa noite, eu regresso na próxima semana.